Galera, é o seguinte, contar uma história aqui pra vocês. História de assistência técnica, tá? É interessante eu contar porque são histórias que vai fazer você pensar aí na atitude como você vai agir dentro da sua loja, dentro da sua assistência. Tem 3 tipos de clientes, cara, que você tem que pensar muito antes de poder atender. O primeiro tipo de cliente é aquele cliente que é gente boa, que é aquele cara que te entrega a máquina e fala assim, ó, Murilo, resolve aí. Ou no caso você, né? Ó, tá te entregando o equipamento, você vai resolver. Você vai passar o orçamento, você vai analisar. Eu tô aqui na minha loja agora, essa daqui é a minha loja. E aqui, cara, já aconteceu cada coisa, que é o que eu vou te contar agora, que você, cara, fica até o final do vídeo pra você entender o que vai acontecer. Esses dias eu tava atendendo um cliente aqui, né, um cliente gente boa, falou assim, Murilo, pega o equipamento aqui e já faz o orçamento, me passa que eu já vou providenciar aqui para fazer o pagamento pela empresa e tudo mais. Esse tipo de cliente que te entrega o equipamento para você resolver, cara, você passa o orçamento, resolve a melhor coisa que tem. Agora é que o bicho pega. Tem algumas situações que, cara, é o seguinte, é de chorar de rir. Olha só, o cliente trouxe para mim um HP G42. Cara, isso tem 9 anos, eu nunca esqueci dessa história. O cara trouxe o HP G42 e falou assim, Murilo, faz o que tem que fazer aí, limpa, conserta e tal. O que eu fiz? Regravei a BIOS dessa máquina, porque não estava ligando, e limpei o equipamento. 2 meses depois, ele sabe que tem 3 meses de garantia, mas 2 meses depois ele trouxe o equipamento de volta. E o que aconteceu? Eu olhei as informações e não batia. Cara, por que não batia informação? Porque, na verdade, o cliente, ele foi picareta comigo. Por que picareta? Simplesmente ele pegou um equipamento igual, que não era o que eu tinha trabalhado, me entregou e falou assim, Murilo, tá aqui, ó, não tá ligando, eu não sei o que tá acontecendo. Então esse cliente, na verdade, o que ele tava querendo? Que eu desse uma mão de obra para ele consertar um segundo notebook que estava com defeito. Você entendeu? Eu peguei um equipamento, consertei, só que como eu sou precavido, eu preenchi o número de série no meu sistema lá, no Show Oficina, que inclusive você pode procurar aí para você trabalhar, se não é que você já utiliza ele, é bem viável. E cara, todas as informações do notebook eu trabalhei. E a gente sabe, quando a gente trabalha num equipamento, como é que a gente deixou, né? A limpeza. A gente tem noção, 2 meses dá para lembrar ainda. E aí o cliente trouxe, então, esse segundo equipamento achando que eu não ia saber que era um equipamento que eu não tinha trabalhado. O equipamento tava aí sujo, imundo o equipamento e não tava do jeito que eu deixei. E aí, como é que fica o cliente nessa situação, né? Eu falei para ele, ó, não é o mesmo equipamento. E o cliente ficou lá todo sem jeito, né? Porque ele tava tentando me enganar, tava nítido isso. E eu ainda tive que baixar minha bola e falar assim, não, tudo bem, aconteceu algo que tá sujeito a acontecer, né? Tá tudo certo. Infelizmente, a gente tem que agir assim, né? A vontade não é essa. Mas a gente está ali como profissional, eu não estou ali para condenar o cliente. Então é o seguinte, fica ligado com esse tipo de cliente porque ele pode te dar prejuízo. Nem todo cliente é para você, lembre-se muito bem disso, tá? E tem o cliente que é o cliente que sabe tudo, né? Você lembra? Eu acho que eu acho que com certeza ficou muito foda, ficou paia isso. Com certeza já deve ter passado por uma situação dessa. Que foi o quê? O cliente já chega falando assim, Murilo, faz o BGA aqui dessa máquina para mim, porque tá dando as listras na tela e eu não sei mais, não tô conseguindo mais trabalhar. Aí eu fico pensando assim, pô, será então que o problema é mesmo BGA? Fiz uma pergunta para ele. Falei assim, tá, você tá pedindo para eu fazer o BGA. Só que se eu fizer o BGA e não funcionar, você vai me pagar mesmo assim? Aí o cliente, não, tem que funcionar. Falei, pois é, então deixa eu fazer o diagnóstico. Não é você. Porque se você errar e eu fizer o meu trabalho, a culpa não é minha de não ter dado certo o reparo. Então você vai ter que me pagar. Você está chegando com o diagnóstico. É uma forma de você, querendo ou não, contestar o cliente porque ele está errado. E é uma forma dele reconhecer. Você tem que passar transparência, ser respeitoso, porque é isso que vai te dar valor. Poxa, o cliente muitas vezes o cliente reconhece, né? Tô falando besteira aqui. O cliente reconhece. Cara, pessoas e pessoas, você está lidando com o ser humano. Então a gente está aqui para poder lidar com todo tipo de gente. Ainda mais assistência técnica, que é algo muito fácil de dar BO, dar problema. E cara, cliente é um negócio complicado, tá?
Então, uma forma de você, por exemplo, contestar isso é você fazer essa pergunta para ele. Quando ele chega com o diagnóstico, outro técnico olhou e disse que é o tal problema. Falei, tá, mas se eu consertar isso que o outro técnico falou e não funcionar, você vai me pagar mesmo assim? Não, tem que funcionar. Falei, pois é, então deixa o equipamento comigo, porque eu vou fazer o diagnóstico. Essa é a forma mais correta de você, querendo ou não, valorizar sua mão de obra. A sua mão de obra não é algo que está em cima de uma prateleira que o cliente vai conseguir comparar. O profissional tal trabalha de uma forma e eu trabalho de outra forma. Se o meu serviço é mais caro, deve ter um motivo para isso. Então, suporte técnico, o cliente vai ter um respaldo, ele vai ter garantia, tem que ver essas questões. Então, quando alguém falar assim, eu vou levar em outro fulano de tal porque é mais barato, cara, deixa levar, deixa o cliente se frustrar. Quando ele voltar, aí, meu amigo, você vai ter força se você conseguir resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque você conseguiu resolver. E aí é onde o barato sai caro. Inclusive, o que está sujeito a acontecer nessa situação? O cara que cobrou mais barato vai, mexe no equipamento, trabalha na placa, ou não trabalha, destrói a placa e só depois volta para você. Murilo, agora não deu certo lá, eu quero entregar aqui para você, eu vou resolver, não vou nesses caras mais baratos mais não, vou com você. Aí eu vou falar, seu equipamento está condenado, porque olha a situação dele. Tá todo mexido. Então contei aqui para você algumas experiências que o Murilo já passou, né? E que a gente utiliza essas histórias ruins, histórias boas, tudo dentro do Método Matec. Inclusive, se você quiser receber dicas, né, do Murilo, do Método Matec, links de insumos, ferramentas para você iniciar, começar, cara, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link do Telegram, que é onde tem uma galera que recebe dicas totalmente úteis para os problemas atuais, os problemas de 2022, 2023, beleza? Então, cara, se você já passou por alguma situação desse tipo, escreve aqui para mim nos comentários que eu quero saber, vai ser muito legal interagir, tá? Além disso, tem o Instagram também, que tá aqui na tela para você começar a seguir. Não deixa de seguir no Instagram, lá também tem aprendizado diário nos stories todos os dias, beleza? Então até a próxima, galera!